Fala, Samurai, beleza? Então chegou a hora da gente criar um controller aqui e tirar a responsabilidade das rotas de ter essa resposta aqui de JSON, beleza? Então a gente vai criar esse controller e também a gente vai persistir esse nome de arquivo, os detalhes do arquivo dentro do banco de dados, porque até então esses arquivos estão vivendo aqui dentro de uma pasta qualquer e a gente precisa vincular esses arquivos aqui a um usuário, por exemplo, que no caso aqui seria a foto dele, né, o avatar, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Começar então aqui criar um novo controller, ok? Vamos lá, esse controller vai se chamar files controller.js e aqui a gente vai começar class files controller e aqui a gente vai dar um export default new files controller. Ok? Então, vamos lá. A gente vai criar aqui uma action dentro dele, um método, beleza? Que vai ser o método create. Então, vai ser assim, create has. E aqui, a gente vai salvar. E aqui a gente vai fazer a importação. Import files from app controllers files controllers. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, beleza? A gente vai manter esse middleware aqui do Motor e a gente vai substituir esse ponto aqui pelo método, que vai ser o método create. Fechado? Então, se a gente chegar aqui agora e dar um response JSON message message ok, e a gente puxar aqui agora o nosso Insomnia e dar um send, ele deu a mensagem de ok. Então tá tudo certo e ele deve ter subido mais um arquivo aqui na pasta temp, beleza? Então, vamos lá. E agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa organizar, que a gente precisa aqui criar um model, beleza? Esse model vai ser um model que vai gravar novos arquivos, beleza? E esse model ele precisa se relacionar com o usuário, no caso com quem você quer fazer a relação de registro, no caso seria o usuário com foto, beleza? Então vamos lá, que a gente vai criar agora aqui dentro do Sequelize uma nova migration, yarn Sequelize migration create files, beleza? Então ele vai criar uma nova migration aqui e ele criou aqui esse arquivo de migration aqui no database, migrations file, beleza? Como é que vai ser essa migration? Qual que vai ser a estrutura dessa migração? Essa estrutura dessa migração vai ser uma estrutura bem parecida com a estrutura de migração que a gente criou aqui para um usuário, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente copiar aqui para a gente avançar um pouco mais aqui no tempo, beleza? Em vez de ser uma table chamada users, vai ser uma table chamada files. Eu vou manter o ID. O ID continua a mesma coisa. Name vai ser o nome do arquivo. E-mail. O que seria e-mail aqui a gente vai chamar de path. Beleza? Essas outras coisas aqui a gente não vai precisar. Ok? Agora a gente vai rodar essa nova migration aqui dentro do banco. Yarn Sequelize db migrate. Beleza? Apareceu o undo ali, mas é só migrate. E ele rodou. E se eu puxar aqui o Postgres, beleza? E a gente for verificar aqui todas as linhas, a gente vai ver então que a gente tem ID, name, path, created at e updated at. Ok? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mais uma migration para que a gente crie um campo dentro da tabela users que a gente possa relacionar esse campo aqui. E esse campo ele vai se chamar file ID. Beleza? Vamos lá então, agora criar mais uma migration, que a gente vai colocar aqui, yarn Sequelize migration create, e agora a gente vai chamar aqui add file users.
ok? E a gente acabou de criar aqui. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma migração que a gente fez basicamente aqui na de Customers. Eu vou copiar aqui. Eu vou colar e a gente vai adaptar. Nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com enum, por isso a gente vai fazer de uma maneira mais fácil, beleza? Aqui vai se chamar Users e eu vou incluir uma coluna chamada File ID. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar abrir transação, ok? Nesse caso aqui, ele desaparece. E aqui dá um return e esse transaction aqui não existe. Porque o que acontece? Quando eu quero voltar à migração, eu preciso remover a coluna File ID do Users. E aqui eu preciso adicionar. Como é que vai ser essa coluna? Ela vai ser do tipo integer, beleza? Ela vai receber como referência model files e ela vai ter uma aqui com o nome de ID, lá do outro lado. Agora aqui eu vou colocar on update cascade, beleza? E aqui para a gente não apagar coisas que não devem ser apagadas, a gente vai colocar no on delete set null, ou seja, ele vai ficar órfão, beleza? Então a gente criou essa migration. Eu vou rodar aqui de novo. Yarn Sequelize db migrate. Rodou, beleza? Se agora a gente voltar aqui com o nosso Postgres e eu voltar aqui no Users, View Data, a gente precisa ter uma coluna aqui que ela é o File ID. Fechou? Agora então a gente tem esses caras aqui criados no nosso BD. E agora o que eu vou fazer? Vou criar o model, ok? Deixa eu só recolher algumas coisas que não precisam. O model file. Eu acho que eu criei com o I maiúsculo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um model e eu vou copiar aqui, por exemplo, do usuário. Vou colar aqui. A gente vai colocar o... Apesar que o de usuário é até bastante complexo. Eu vou pegar aqui do customer, por exemplo, ok? Porque tem que adaptar muito, principalmente aquela parte de login. A gente vai colocar aqui, ó, file, beleza? Ele tem um name, um path, não tem status. O name desse model aqui é file, ok? Ele vai, aqui é file, ele vai ter um has many models user. Um file tem vários users, beleza? E aqui o que a gente vai precisar fazer? Um user, ele tem vários, quer dizer, um user pertence a um file. Então eu vou vir aqui no customer, no contato, por exemplo, e vou copiar aqui esse método de associação. Eu estou fazendo essas opções aqui de copiar e colar para a gente enfim, tem um pouco mais de velocidade, porque essa parte aqui a gente já explicou, beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, models file ID, ok? Então o users vai ter um campo chamado file ID, que ele vai pertencer a esse model aqui file. E o file, né, ele vai ter vários user, beleza? Agora eu preciso vir aqui no database, index, e preciso colocar aqui o file e fazer ele ser carregado aqui. Assim, ele vai passar pelos métodos init, os métodos associate e fazer tudo como manda o figurino. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Com as devidas tabelas criadas, campos criados, os models criados, chegou a hora da gente, de fato, construir aqui o nosso controller para que a gente possa agora, ao invés de só responder message OK, a gente possa gravar no caso, o arquivo dentro do banco de dados e também aqui dentro da pasta temp uploads, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente vai receber os dados, por exemplo, de nome,
beleza? Desse arquivo, que seria o original name. E antes, é legal, só para você entender o que acontece, eu vou retornar essa estrutura aqui, ok? Que seria o hack file. Quem coloca o hack file, beleza? Esse cara aqui, o upload single, ele coloca aqui, como ele é um middleware, ele coloca dentro do hack, que é no caso o objeto de requisição, que está chegando aqui, assim como a gente fez com a ID do usuário, ele acrescenta aqui uma propriedade chamada file. Eu vou chamar aqui o próprio controller para a gente poder ver, beleza? Porque daqui vai interessar duas informações, que é o nome do arquivo e qual que é o path que ele guardou para que a gente possa, enfim, registrar isso dentro do banco de dados. Aqui eu vou colocar yarn dev, beleza? E a gente vai chamar aqui o controller. Então eu já tenho tudo certo, eu vou dar mais um send e aqui ele retornou o que para a gente? Ele retornou aqui o original name, que é o nome do arquivo que ele gravou, no caso aqui foi o nome do arquivo que eu subi, e eu vou precisar desse path, beleza? Desculpa, o file name, ok? Que daí no caso é o file name, nesse caso aqui, que é o nome de arquivo que o Multer, fugiu da cabeça, desculpa, que o Multer salvou. Então, se a gente pegar esse arquivo aqui e vier procurar dentro da pasta temp, ele está aqui dentro do temp uploads, ok? Então, o que a gente precisa agora fazer? A gente precisa gravar duas informações, que é o original name, que é o felipe.jpg, que é o nome original, e o file name, que no caso seria o nome que está gravado dentro do banco de dados, beleza? Então eu tenho o nome que foi gravado, o nome que veio do usuário e o nome de como esse arquivo está gravado dentro do nosso file system, do nosso sistema de arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, no caso, const file, beleza? Igual await, porque é assíncrono, e eu vou dar um import, file from models file. Eu vou passar esse aqui, esse file.create, ok? O que eu preciso passar aqui? Eu preciso passar o name e o path, que são o original name e o file name, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Recuperar do request file, essas duas informações aqui, quer dizer, essas duas informações aqui, original name e file name, beleza? Para recuperar essas duas informações eu posso fazer assim, const, fazer a desconstrução, original name, file name, beleza? Com essas duas variáveis aqui, o que eu posso fazer? Eu posso jogar aqui no name, original name, e posso jogar aqui no path, file name, beleza? Posso fazer desse jeito, mas vou fazer aqui uma forma que fica um pouco mais organizada, mais bonitinha. Ou seja, na desestruturação, eu falo que eu quero a variável original name e eu vou jogar o conteúdo dessa variável aqui para uma nova variável chamada name, beleza? Pode-se pensar dessa forma, que eu acho que ajuda bastante. E agora eu vou tirar isso daqui. E o código, enfim, ele fica mais profissional, pelo menos eu acho, ok? Agora vamos ver o resultado de como vai acontecer aqui no momento que eu fizer um upload. Se eu chamar o meu Insônia, então dá um send aqui, o que ele fez? Ele gravou um arquivo, ok? Com o ID número 2, o nome dele é felipe.jpg, que foi o nome que eu enviei para cá, e ele está gravado dentro do banco, dentro do sistema de arquivo, com esse nome aqui, que foi aquele arquivo que a gente configurou nas configurações aqui do Multer, beleza? Porque ele modificou esse nome de arquivo aqui, porque eu posso colocar lá a foto da Xuxa, e de novo, eu me sinto envergonhado, porque eu não sei de onde eu tirei esse nome, mas já como eu dei de exemplo, vamos usar até o fim, beleza? E ele vai gravar como esse nome, vai fazer a referência desse nome. Se eu vier aqui e pesquisar, nesse caso aqui, files, então eu tenho um arquivo aqui, beleza? O arquivo em si ele não fica gravado dentro do banco de dados, não confunda o conteúdo do arquivo com a referência do arquivo. Aqui é só uma referência porque ele sabe que o arquivo chama
tem esse nome, EB alguma coisa, e aqui dentro da pasta temp, beleza? Tem que ter o EB alguma coisa aqui, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai permitir que o próprio user receba mais uma informação, que é o próprio file ID. Ou seja, quando eu enviar o arquivo, o nome do arquivo, beleza? Dentro das configurações do próprio usuário, ele precisa fazer um vínculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar meu Insônia, beleza? Primeiro eu vou fazer uma listagem. No caso aqui, a gente tem um usuário com ID número 2 e eu vou vir aqui no Update, beleza? E agora a gente tem disponível aqui o File ID, que é o atributo que relaciona qual é esse arquivo. Esse arquivo aqui dentro do nosso sistema, ele tem o ID 2, beleza? Então, o que eu venho fazer aqui? Eu venho aqui, ajusto File ID 2 e envio o Send, ok? O que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse usuário. Pode ser também no Create, não tem problema, mas eu preferi fazer no Update, porque aqui no Create tem Password, tem um monte de coisa. Então aqui no Update também vale, beleza? E agora, esse usuário recebeu um update, aqui ó, usuários, com o ID dos arquivos. Se eu voltar aqui na tabela de usuários, rows, a gente tem então aqui um File ID2. Ou seja, eu sei que esse usuário aqui, que coincidentemente também tem o ID2, ok? Chamado Felipe Fontoura, ele tem uma foto aqui, legal? E é legal fazer desse jeito, por quê? Porque eu tenho um controller separado, que lá no front-end eu faço o upload desse arquivo, ele vai fazer o upload, eu vou colocar aqui de novo, ele vai fazer o upload, vai me retornar esse ID, beleza? Eu deixo gravado dentro do nosso front-end, e no momento que eu for fazer o update, ou for fazer o create desse usuário, o que eu faço? Eu faço a referência de qual arquivo que eu quero dentro do sistema, beleza? Agora a gente precisa só fazer um último ajuste, porque aqui, no momento que a gente está dando o retorno, a gente não está acrescentando o File ID, legal? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no Users Controllers, lembrando que ele coloca aqui na saída para a gente os atributos que eu quero, no momento que ele lista, find all, beleza? Ele está já excluindo password hash, fechou. Aqui no show ele não está excluindo nada, quer dizer, ele não está excluindo nada, mas também não está mostrando, né? Então vou colocar aqui, ó, attributes. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Beleza? Eu vou só excluir o password para não ficar chato, né? Beleza? No show. No create, ele tá fazendo desse jeito aqui, mas como ele recebe, não tem muito o que fazer. Eu vou colocar aqui file id, ok? Pode ser file id aqui, dessa forma também. Vou salvar e coloca aqui depois do e-mail. No update a mesma coisa. Cadê o update? E aqui a gente vai colocar o file ID. No destroy não precisa. Então, se eu vier aqui no Insônia de novo e dar um update, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, esse usuário aqui, ele tem o file ID 2, beleza? Então, aqui na minha rota de show, eu já adaptei aqui o token no Better, antes de fazer a aula. Eu vou dar um send aqui e ele mostrou aqui os detalhes do usuário. E é isso, né? Então, o que ele fez? Aqui dentro do banco de dados, eu tenho então um usuário vinculado a um arquivo, eu tenho um arquivo que subiu e o arquivo está aqui na pasta temp. Agora, tudo que a gente precisa fazer é usar o arquivo. Na verdade, que daí fica ao encargo do front, beleza? Então, acho que é isso. Acho não, tenho certeza, desculpa. É isso então, muito obrigado. E essa foi a parte de upload. E agora a gente vai para uma outra seção aqui, que é importantíssima, tão quanto os arquivos, ok? Então vamos lá, um forte abraço.